Olá, sejam muito bem-vindos. Quando a gente pensa na palavra morte na Bíblia, a primeira imagem que vem à cabeça é quase sempre a morte física. Mas e se essa for apenas uma parte da história? E se o maior impacto do pecado de Adão não foi o fim da vida biológica, mas algo totalmente diferente? Ok, vamos mergulhar nisso. A nossa análise de hoje vai desafiar essa noção comum, com uma pergunta central: o que as Escrituras realmente querem dizer quando falam de morte? A resposta, olha, pode mudar a forma como a gente enxerga tudo, desde o Jardim do Éden até a nossa realidade hoje. Para a gente entender isso, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos questionar que morte Adão realmente trouxe. Depois, vamos fazer a distinção entre morte física e espiritual. A gente vai ver como a lei mosaica se encaixa nisso tudo, como essa morte foi finalmente destruída e, o mais importante, o que isso significa para nós hoje, vivendo na nova aliança. Então, vamos começar pelo começo, né? Com aquela interpretação mais comum. A ideia que a maioria de nós provavelmente ouviu desde criança. A narrativa padrão que a gente conhece é que o mundo era um paraíso sem morte, animais não morriam, a humanidade era fisicamente imortal, e o pecado de Adão, então, teria sido a causa direta da mortalidade física, da decadência, do fim da vida biológica. Mas, será que as Escrituras sustentam mesmo essa visão? É aqui que a análise começa a ficar fascinante. A chave para desvendar esse mistério todo é introduzir uma distinção que é crucial entre dois tipos de morte que a Bíblia menciona. Pois é, contrariando essa crença popular, existem fortes evidências bíblicas de que a mortalidade física não foi uma consequência do pecado, mas, na verdade, uma característica da criação desde o comecinho. O que é muito interessante aqui é a própria declaração de Deus a Adão depois do pecado. Ele não diz, agora você vai virar pó, mas sim você é pó. Ou seja, a humanidade foi formada do pó da terra. Então, voltar ao pó não era uma maldição nova, mas só uma reafirmação da sua natureza original. O livro de Eclesiastes é ainda mais direto. Ele coloca humanos e animais, assim, no mesmo patamar em relação à mortalidade física. Se os animais já morriam e o homem compartilha o mesmo destino físico, isso só reforça a ideia de que a morte biológica era uma parte natural do ciclo da vida. E a própria existência da árvore da vida ilustra isso perfeitamente. Pensa bem, se Adão e Eva precisavam comer de uma árvore específica para viver para sempre, isso implica que, sem ela, eles eram naturalmente mortais. Então, chegamos no ponto crucial. Deus avisou Adão lá em Gênesis que no dia em que ele comesse do fruto, ele certamente morreria. Só que a história conta que Adão viveu centenas de anos depois disso. Se ele não morreu fisicamente, que morte foi essa que aconteceu instantaneamente naquele dia? A resposta está na diferença entre morte física e morte espiritual. A morte física é o fim do corpo, um processo natural. Já a morte espiritual, essa é uma quebra de relacionamento, uma separação da fonte da vida, que é Deus. É a perda da comunhão. Então vamos definir bem o nosso termo principal. Morte espiritual, nesse contexto bíblico, é simplesmente isso: o estado de separação da presença e da vida de Deus. Não tem a ver com o corpo, e sim com a conexão. E a gente vê os resultados dessa morte espiritual imediatamente. O que Adão fez? Se escondeu de Deus. Sentiu medo e culpa pela primeira vez. Perdeu o acesso direto e foi expulso do jardim, que simbolizava a presença de Deus. A comunhão foi quebrada na hora. Essa foi a morte que aconteceu naquele dia. O Novo Testamento confirma essa ideia. Paulo, escrevendo aos Efésios, está falando com pessoas que estavam fisicamente vivas, mas ele as descreve como mortas em seus pecados, mortas espiritualmente, separadas da vida de Deus, exatamente como Adão. Agora, vamos avançar na história para ver como essa separação não só foi mantida, mas, de certa forma, foi até institucionalizada. A lei da Antiga Aliança, mesmo sendo boa e santa, acabou tendo um papel inesperado no reinado dessa morte espiritual. Paulo não mede as palavras, né? Ele chama diretamente a lei mosaica, os 10 mandamentos gravados em pedra, de ministério da morte, não porque a lei era má, mas pelo efeito que ela tinha sobre as pessoas que já estavam separadas de Deus. Aqui está o mecanismo. A lei expunha o pecado de um jeito claro, inegável.
E ao fazer isso, ela lembrava o povo o tempo todo da sua separação de um Deus santo. Assim, a lei dava força ao pecado, que é o aguilhão da morte, solidificando aquele estado de separação. Mas calma, essa não é uma história de desesperança. Muito pelo contrário, o plano sempre foi a destruição dessa morte. Agora, vamos ver a promessa e como, de acordo com essa interpretação, ela se cumpriu de forma decisiva. Dá uma olhada nesta linha do tempo. Tudo começa com a separação de Adão, que foi reforçada pela lei. Aí vem o profeta Isaías e promete que Deus ia destruir a morte para sempre. Séculos depois, Jesus diz que o fim daquela era aconteceria dentro daquela mesma geração. E, historicamente, em 70 d.C., o templo em Jerusalém, o coração do sistema da antiga aliança, foi destruído, marcando o fim definitivo daquele ministério de morte. E isso nos leva a uma reinterpretação muito poderosa. A linguagem profética de novos céus e nova terra não estaria falando de um novo planeta, mas de uma nova ordem espiritual, uma nova aliança. É a substituição do velho sistema de separação pela nova realidade de comunhão com Deus. Faz sentido, não faz? Tá, mas por que tudo isso importa? Porque se a morte espiritual foi destruída, isso muda completamente a nossa realidade presente. Vamos ver agora as implicações práticas de viver na era da nova aliança. A mudança é total. Sob a antiga aliança, a realidade era de condenação, separação, culpa e medo. Era o ministério da morte. Em Cristo, na nova aliança, a realidade é de justiça, acesso pleno a Deus, reconciliação e vida espiritual eterna. A transição é completa. Um resultado é que aquela separação causada por Adão foi completamente revertida, e não se trata de uma promessa futura, mas de uma realidade presente. Reconciliação total, perdão completo e acesso direto, sem barreiras, à presença de Deus. A morte espiritual foi derrotada. E a gente termina com essa declaração definitiva de Paulo. Se a morte espiritual era a separação e a condenação que viam do pecado, a sua destruição significa exatamente isso. Nenhuma condenação. É a afirmação final de que a barreira entre Deus e a humanidade foi removida para sempre. E essa, meus amigos, é a verdadeira morte da morte.